E o Palmeiras começa perdendo a disputa do título paulista. Primeiro jogo da final, o Palmeiras perde para o Corinthians por 1-0. E o que chamou mais atenção foi a vergonhosa falta de intensidade. Isso me chamou muita atenção. O Palmeiras jogando em casa, o Palmeiras sendo responsável e tendo a cobrança, o peso nos seus ombros de fazer o jogo mais vertical, mais intenso, acima de tudo, intenso, não fez. Agora deixar tudo para ser decidido em Itaquera, que na minha opinião ainda está tudo em aberto. Está tudo favorável ao Corinthians. O Corinthians conseguiu, dentro do que ele pôde fazer, revirar a situação, mudar o que era um fator desfavorável. O Corinthians pegar um Palmeiras, o Palmeiras jogando o primeiro jogo em casa, responsável para poder fazer o primeiro resultado, né? Vencer dentro de casa era a responsabilidade do Palmeiras, e o Corinthians vinha de eliminação em Libertadores e tendo que segurar ao máximo o Palmeiras para poder decidir em casa. Agora está tudo muito diferente. O Corinthians vence o Palmeiras, o tal do vence não convence. O Corinthians não jogou essas maravilhas todas, mas dentro da sua proposta fez o que tinha que fazer. E o Palmeiras, vergonhosamente, reitero e repito, faltou intensidade. O Palmeiras produziu, não que o Palmeiras jogou mal. Produziu, mas não foi efetivo, não foi intenso, não soube maltratar o Corinthians. Foi muito bonzinho com o rival. O Corinthians, por sua vez, fez o que tinha que fazer, o que lhe coube, segurar o Palmeiras. E, quando o Palmeiras errar, maltratar o Palmeiras. E o Palmeiras, ultimamente, tem errado, e como tem errado. Mas antes já de falar da partida em si, o que teve de bom e o que teve de ruim, principalmente de ruim do Palmeiras, né? Vamos mencionar bastante isso. Já vou fazer aquele pedido, já pedir para vocês aquele enorme favor, deixar o seu like, já deixa logo o like e também se inscreva no caso se não for inscrito no canal e já compartilha entre os seus o conteúdo dos mesmos. Mas vamos lá, vamos falar desse Palmeiras, desse Corinthians. E antes de começar a falar do jogo em si, em primeiro lugar, eu coloquei os deméritos do Palmeiras, mas placar justo, né? E já começo dizendo parabéns ao Corinthians. Sim, sou rival do Corinthians, sou torcedor do Palmeiras, mas sim, o Corinthians fez o que lhe cabia, o que lhe dava para poder fazer e fez com maestria. Então, placar justo, não tem choradeira nenhuma de palmeirense. E o Palmeiras que vier falar qualquer coisa que não seja o Palmeiras jogou o que não lhe devia, o Palmeiras jogou faltando intensidade e querendo desmerecer o Corinthians, falando que foi, entre aspas, covarde, só jogou por uma bola, é o que lhe cabia. Então o Corinthians, no frigir dos ovos, foi mais competente. O Palmeiras pode se dizer, eu falei que o Palmeiras faltou intensidade, o Palmeiras foi incompetente. Essa é a palavra para definir um Palmeiras contra o Corinthians, né? Foi a incompetência de todos os fatores, desde lá de cima, da comissão técnica e descendo até todos os jogadores. Faltou competência, cada um na sua área, cada um na sua função, para poder vencer o Corinthians, que era um jogo, sim, cabível de vencer do Corinthians. Dava, eu não estou falando nenhuma loucura para que não dava para vencer o Corinthians. Dava, e não venceu. Então o Corinthians está de parabéns pelo que produziu. Foi sucinto, fez o que tinha que fazer. O Corinthians sonhava com uma vitória. Acho que o empate em 0-0 estava ótimo para o Corinthians. 1-0 ficou maravilhoso. Agora o Palmeiras tem que o tal do capinar sentado, agora lá em Itaquera. Jogar o que não jogou. Jogar o que não vem jogando. Principalmente isso, o que não vem jogando. O Palmeiras vem conquistando vitórias, classificações, passando de fase, mas o futebol está longe de ser o que o palmeirense cobra e o palmeirense deseja. E além, já antes de falar do jogo em si, boa arbitragem de Rafael Claus. Tem um recadinho para os chorões são paulinos, né? Alguns corintianos, mas os são paulinos que vai roubar, que não sei o que é Rafael Claus palmeirense. Não. Foi uma arbitragem justa para ambos os lados. Eu acho que no início da partida ele contemporizou muitas chegadas firmes, deixou o jogo correr. Ao meu ver, querendo dar um recado para os jogadores, vocês estão com gracinha, um dando entrada forte um no outro, segue. Então os jogadores perceberam, o Claudio não vai marcar nada não.
Até porque se marcar e falar, ih, tá privilegiando o B. Falou, segue, levanta, não foi nada. E tinha umas chegadas que o Mikael tava chegando junto, Gustavo Henrique chegando junto. Ninguém tava aliviando pra ninguém no início do jogo. E o Klaus, bora, levanta. É aquele negócio, querendo tirar o dele da reta. Porque também ele cabe também, porque qualquer coisa, se ele começar a picar muito o jogo, vai falar, ó o Klaus atrapalhando, ó o Klaus tendenciando para a equipe A e prejudicando o B. Então ele falou, só segue. E isso eu gostei. O jogo foi mais fluido. E se tiver reclamação, que não tem reclamação com o Klaus, reclamação cabe-se somente ao Palmeiras. Time do qual não jogou. Entendeu? Então esse é o ponto. Tá de parabéns, Rafael Klaus, pela boa arbitragem. Os errinhos foi pontual, tal, não inverter uma falta, foi conversar demais com os jogadores mais viscerais, né? Mas não comprometeu. E principalmente, um juiz bom não tem que comprometer. Então essa historinha de Rafael Klaus, palmeirense, aí pega o outro juiz, aí esse é São Paulino, esse é corintiano. Não. Rafael Klaus apitou o que tinha que apitar. Então ele poderia ser um pouco mais firme, que ele começou o jogo muito frouxo e tentou apertar mais pro final. Tentar chamar mais a chincha, ser mais rigoroso. Quase que perdeu o respeito dos jogadores. Mas não comprometeu. Ainda bem, né? Isso que eu tinha salientado no vídeo pré-jogo, que eu falei que um dos meus desejos, o principal desejo, era que a arbitragem não comprometesse para ambos os lados, e que, no caso, se o Corinthians viesse a merecer, que o Corinthians fez por onde? E como fez? Fez mínimo, o Corinthians fez pouca coisa por onde? Fez, mas o necessário para vencer o sem intensidade Palmeiras, ou incompetente Palmeiras, né? Isso não é crítica, não é somente crítica, é crítica, mas não somente, é constatação. O Palmeiras foi a cara da incompetência de produzir e não finalizar. Que o futebol é gol, também é gol, mas criando-se oportunidades, vai lá e finaliza. O Corinthians criou 3 oportunidades diretas de gols, fez um gol e o necessário para ir para Itaquera com vantagem. Então serão 10 dias tortuosos para o torcedor palmeirense, de ansiedade para o torcedor corintiano. E serão dias que, até passar toda essa data FIFA, 2 jogos das seleções nas eliminatórias, para o torcedor palmeirense será aquela ânsia de querer que o jogo fosse amanhã para poder dar o troco no Corinthians. O corintiano, por sua vez, contando as horas. Será que vamos quebrar o tabu contra o rival, né? Impedindo que o rival, o Palmeiras, no caso, conquiste o tetra inédito na era do profissionalismo? E o Corinthians saindo da fila que está desde 2019, quando ganhou um Paulistão contra o São Paulo. Então é importante para os dois lados. Vamos falar agora também, elencar os vilões do Palmeiras, né? Acho que, e não são poucos, né? Acho que de 11 que entraram em campo, né? Começaram a partida, entrou do banco, eu consegui elencar os vilões ofensivos e os vilões defensivos, principalmente aqueles que a pataquada geral. A gente vai escolher um vilão, que escolheram o Richard Rios, horrível, errou de novo contra o Corinthians, mas foi uma conjuntura, foi uma sucessão de erros sucessivos, a lá Hernanes já falando, mas eu elenquei os vilões a serem cobrados. Todos têm que ser cobrados. Tá no Palmeiras, depende de você ser jovem, um Estevão de 17 anos, ou ser um cara já experiente, tal qual um Everton. Todos têm, cada um no seu nível de importância e de responsabilidade, mas todos têm que ser. Porque tá no Palmeiras, um time grande, tem que ser cobrado. As responsabilidades ofensivas que faltou sim, não faltou para todos. Estevão e Veiga. Estevão, William e Rafael Veiga. Para mim faltou um pouco mais. O Estevão, no caso do terminar uma jogada bem. Ele chamou um pouco da responsabilidade no sentido de criar um salseiro, dribla para um lado, dribla para o outro, mas eu achei nesse sentido um pouco de perna demais. É um pouco de muito querer rabiscar, muito pezinho dando pedaladas e poucas efetividades. Vem chamar um Rafael Veiga, um Vitor Roque, um Facundo Torres para fazer 1-2. Chamou um Richard Rios, que estava todo serelepe, né? Vamos falar de Richard Rios já. Mas eu acho que o Estevão, na minha opinião, quis ser mais
performático, né? Que ser mais espetáculo, né? O menino showman, e acabou sendo o Cuiabá Man, né? Como os rivais sempre dizem, e com alguma razão. Né? Isso é crítica barra constatação. Se os rivais falam, é porque tem o tal da brincadeira zoeira com um pingo, e vários pingos de verdade. Então, Estevão falhou para mim que ele finalizou muito mal, criou oportunidades, e Rafael Veiga é aquele negócio que falta a tal do... eu olho para Rafael Veiga, para mim é o semblante da falta de intensidade. Rafael Veiga, eu gosto muito dele, chamou a responsabilidade contra o São Paulo e batendo o pênalti, batendo bem, eliminando o São Paulo. Como ele é um grande batedor de pênalti, já perdeu o pênalti, mas diversas situações como ele precisou do Rafael Veiga, ele se apresenta até mais do que o Estevão, isso é bom notar e salientar, mas eu acho que falta aquele um pouco mais de entrega. Eu achei ele técnico demais. Se ele fosse um pouco mais rústico, não Rony rústico, mas um pouco mais bruto. Só que eu acho que o Rafael Veiga é lapidado demais para poder tentar uma jogada com frufru maior, ao invés de fazer o simples, ser um pouco mais vertical, um pouco mais letal. Então falta. Então esses dois foram a síntese dos meus vilões ofensivos. Agora os defensivos, falar dos vilões defensivos é falar do gol do Corinthians. Elencando Richard Rios, Mikael e o Everton. E deixando Yuri Alberto sozinho. E não, isso para mim que foi trágico, porque uma coisa que já foi o tal daquela pedra cantada, que Yuri Alberto, como eu salientei no vídeo pré-jogo, Yuri Alberto ia fazer gol no Palmeiras. 1, 2, 10 mil, não sei. Mas em 2 jogos ele ia fazer, como fez. Yuri Alberto, ele é grosso tecnicamente, mas ele tem muita vontade. Ele é muito mais... transpiração do que inspiração. E o palmeirense vendo isso, o palmeirense que eu falo, os jogadores dentro de campo, deixaram fazer o que ele lambeu a bola 2 vezes antes de chutar. Não vou dizer que no contrapé ou no cantinho nem tanto no canto também do Everton, que falhou bastante, mas não poderia dar toda essa liberdade. Começando como? Elencando os 3 vilões, que eu falei, Richard Rios, Mikael e o Everton. Começa com o Richard Rios, de novo com uma dividida com o pé mole. De novo. No outro Palmeiras e Corinthians, na fase de grupos ainda, Palmeiras empata em 1-1, Palmeiras vencendo, Palmeiras estava 1-0 gol do Maurício. Que saudade do Maurício. Meu Deus do céu, que saudade do Maurício, hein? Poderia voltar, mas não vai ser agora. Vai demorar 2 meses ainda. Espero que volte para o Mundial, ou para Libertadores. Espero. Richard Dias que falhou daquela forma bizonha, na fase de grupos, perdendo a bola para Memphis Depay, que rolou para Yuri Alberto. Yuri Alberto fez gol do Palmeiras. Falha novamente. Ele foi disputar a bola, assim, ele foi para poder rachar e tirou o pezinho e não correu para poder marcar, sobrecarregando o nosso próximo vilão, Mikael. Mikael que foi recuando, desde você já chegar antes de deixar o corintiano chutar e bater e matar o corintiano fora da área, não. Ele foi recuando e dando corpo. Pô, um negão daquele tamanho, pô, chega lá e racha o Yuri Alberto no meio. Não, foi recuando, dando corpo, dando espaço. E o Yuri Alberto foi lambendo a bola, foi lambendo e puxando pro meio. Saindo da ponta e puxando pro meio. Foi, e ele dando cada vez mais espaço. Quando ele levantou a vista assim, ele teve a ampla visão, tem um espaço, chutou no canto. Nem tanto no canto assim. E o Everton, o terceiro vilão defensivo, né? Vai lá e cai mole na bola. O Everton, que também, eu falei que Richard Rios adora falhar contra o Corinthians, o Everton de novo. O Everton que já tinha falhado naquele jogo, que eu não esqueci, em Barueri, Palmeiras ganhando e tomando praticamente na última bola o gol de Rodrigo Garro, que ele foi fazer o golpe de vista para poder... demora um pouco para poder fazer uma cerinha. O que ele fez? Tirou a mão, a bola bate na trave e entra o empate corintiano. Aquele ali para mim, eu me segurei para não fazer duras críticas ao Everton, mas merece agora. São bolas que são defensáveis pelo goleiro que já mostrou potencial. Eu vi até alguns comentários na internet e até coisas que em jogo grande o Everton, muitas vezes ele deixa a desejar em alguns lances. Lembrou aquela final da Libertadores contra o Flamengo,
Palmeiras ganhando com o gol do Veiga, né? E perto, já no segundo tempo, e isso, no caso, antes do gol lendário do Daverson, o Flamengo empata como? Um chute cruzado de Gabigol, ele entra infiltrando na área, era o Everton e a trave. E o Gabigol tinha todo outro canto. O Gabigol ele preferiu chutar entre a trave e o Everton, e foi gol do Flamengo. Então aquele lá, todo mundo esquece isso, por quê? Porque na prorrogação teve o gol lendário e histórico do Daverson. Aí foi festa, todo mundo esquece. Mas o Everton falhou e vem falhando. Ele pega muito bem, mas bolas alcançáveis ele toma. Para mim ele é um goleiro nota 6, com picos de 7 ou 8, mas a média dele. E pro Palmeiras ter um goleiro médio não é legal. Então, ele pode vir a fechar o gol, salvar o Palmeiras e até ajudar a dar o título contra o Corinthians. Daqui a alguns dias depois da data FIFA. Mas são erros que o palmeirense não esquece. São erros cruciais. E para falar já falei dos erros e dos vilões. E deixar pro torcedor palmeirense que nada está perdido. Nada, na minha opinião, isso acho até o corintiano há de convir assim que o resultado é muito bom pro Corinthians e em vista de o Corinthians não queria perder. O empate estava ótimo. Ganhou de 1-0, maravilhoso. Mas pro palmeirense, é aquele negócio lá. O jogo foi ontem, aí você foi dormir, você acordou, puto, bravo, querendo xingar tudo e a todos, mas pensando com serenidade. É alcançável. O jogo é em Itaquera. O Palmeiras já ganhou jogos em Itaquera. Se eu não me engano, tirando o time mandante, que é o Corinthians, em Itaquera, o time que já teve mais vitórias alcançadas em Itaquera, eu acredito, eu até gostaria de averiguar, mas eu acho que é o Palmeiras. Então, é permissível o palmeirense sonhar. Dá. E ainda mais porque estamos falando de um Palmeiras que tem poderio técnico para isso, tem jogadores para isso, falta a bendita da intensidade, que não está tendo, não é nem que não teve contra o Corinthians, não teve contra o São Paulo, mas conseguiu vencer. Teve de alguma certa forma contra o São Bernardo, mas foi passando, mas aquele time sangue nos olhos, o tal do todos somos um, aquele mantra que o Abel fazia, agora parece que é um time sonso, xoxo, sem perspectiva que vai vencer. Por isso que eu falo, está tudo ainda nas mãos do Palmeiras. Não dá para poder vencer sim. Um 3-1, um 2-0, é alcançável, né? Não é loucura nenhuma. É óbvio que do outro lado vai estar um Corinthians que, se o Corinthians esteve fechado contra o Palmeiras, mas vai estar muito mais, né? O corintiano, eu acho que o corintiano mais racional, se é que existe o corintiano racional, mas os que existirem há de concordar comigo que se o Corinthians jogou fechadinho, o jogo começando em 0-0, começando o jogo 1-0 por causa do jogo da ida, o Corinthians, Palmeiras, a bola é sua, se vira aí, eu vou estacionar o ônibus aqui na linha do gol, se vira se quiser vir furar aqui. Eu acredito que a tônica do jogo, enquanto começar 0-0, no agregado 1-0 pro Corinthians, é o Palmeiras batendo contra o muro. É o tal do festival de chuveirinhos, que um detalhe que eu gostaria de falar do Abel. O Palmeiras começa o jogo com um festival de chuveirinho. Com jogadores baixos, relativamente baixos. Aí o Abel vai lá, no desespero, e vou colocar Flaco Lopes. 1,90m e tantos, grandão. O Palmeiras para de chuveirinho. Porra, eu tenho que xingar quem? O Abel? Xingar os jogadores? Porque só chuveirinho. Aí quando eu coloco um grandão lá na frente, parou o chuveirinho. Não entendi. Parece loucura. Depois que o Lopes entrou, o Flaco Lopes ficou só toquinho de lado. Não entendi. Eu não entendi se foi ordem do Abel, se foi desobediência dos jogadores. Há de se discutir. Então, nada está perdido. Então, ainda acredito na vitória do Palmeiras. Não estaria nem aqui, eu largava. Não vou fazer mais porcaria de vídeo, mano. Estou fazendo porque eu acredito no Palmeiras. Tá bem difícil, mas eu acredito sim. Agora, no clássico, o derby, né? Se tem, de um lado tem Palmeiras, do outro lado teve o Corinthians. E o que falar do Corinthians? Já no início do vídeo eu falei os parabéns. A proposta corintiana deu certo. A proposta corintiana, o que o Corinthians se propôs?
Eu não quero perder pro Palmeiras. Não perdeu. Melhor ainda, empatou? Não, também não empatou. Ganhou, venceu no Allianz Parque. E da melhor forma que foi um time que suportou a porrada, o Palmeiras criou muito, mas não foi efetivo em querer fazer. O Corinthians ficou suportando a pressão, mínima pressão, né? Olha quem olha para esse, o Palmeiras massacrou o Corinthians. Passou um pouquinho longe disso, né? Mas vamos dizer, vamos supor, né? Um mundo de fantasia e de devaneios, que o Palmeiras pressionou o Corinthians suportou, né? Vamos inventar, vamos supor que o Palmeiras pressionou o Corinthians. O Corinthians foi muito competente. Por quê? Segurou o Palmeiras no seu ímpeto, ou a falta de ímpeto, falta de densidade, mas o Corinthians segurou. Então, o meu parabéns para o Corinthians vai nisso. Foi competente no que tinha que fazer. Porque qualquer time que vem de peito aberto no Allianz Parque vai tomar pau. O Palmeiras tem a sua competência. Não vem jogando bem, mas tem a sua competência. E o que o Corinthians fez? E está fazendo já alguns jogos com empates e vitórias para o Corinthians. Ele chega lá e joga o jogo que tem que jogar. Vou jogar fechadinho, não vou ter vergonha de poder jogar feio. Se precisar eu jogo, mas se o Palmeiras errar, eu vou ofender o Palmeiras. E ultimamente quem está acompanhando o jogo do Palmeiras, o Palmeiras o que está mais fazendo é errar. Então, mal é o time que não aproveita esses erros do Palmeiras. O Corinthians foi bem. Yuri Alberto foi bem. Que meio que conhecendo a falta de afinco de encarar um derby de verdade, como é Richard Rios, entra brincando, pezinho mole, pezinho de peladeiro, muito nojinho, muito toquinho de lado e pouca verticalidade, pouco encarar um derby como tem que se encarar. E o Yuri Alberto, pelo contrário, não desiste de nenhuma bola. Muitas vezes o Yuri Alberto ele tropeça nas próprias pernas, porque ele é fraco tecnicamente, mas ele é um leão dentro de campo. E falando de leões dentro de campo, eu falei isso aí, Yuri Alberto, tem mais, né? Isso, Corinthians. O Corinthians não foi um time vertical ofensivo muito bem. Fez o gol, até o Corinthians fez o gol, mas o Corinthians, que deu gosto de ver o Corinthians, foi o sentido de não teve só um leão, Yuri Alberto, lá na frente, mas teve no setor de marcação. Eu elenquei, eu escolhi dois, André Carrillo e Fabrício Anhileri, dois leões na marcação. Falando primeiro de André Carrillo, peruano, ele muito bem na marcação, é o cara que deveria ser o que Richard Rios deveria estar fazendo. Marca muito bem, isso eu tô falando do Richard, não, tô falando do Carrillo. Marca muito bem, morde, pressiona e pega a bola, sabe o que tem que fazer. E como no caso o Corinthians não jogou com o Galo, que sentiu o incômodo, uma indisposição muscular, então o Ramon Dias improvisou na armação, hora alternando um pouco com o Memphis Depay, então ficou Memphis Depay e Romero alternando na marcação, né, voltando para poder compor o meio, mas Carrillo roubava a bola com bastante vontade e já armava muito bem. Não deixou sobrecarregar nem o Memphis Depay e nem sobrecarregar o Angel Romero. Então eu gostei muito. Ele foi um leão na marcação e até com algumas chances ofensivas também. Foi um motorzinho corintiano. E o outro, Fabrício Anhileri, que arrisco dizer, como eu já ouvi corintianos dizendo, se Fabrício Anhileri estivesse no time do Corinthians, no lugar de Hugo contra o Barcelona, arrisco dizer que Corinthians estaria classificado para a fase de grupos da Libertadores. Ele marca muito bem. Ele sobe muito pouco, ele é muito discreto nas suas subidas. Mas na marcação, digo com toda certeza, palmeirense e corintiano há de convir de novo, que há de concordar com a situação que Anhileri não deixou o Estevão jogar. Se é que o Estevão estava com aquela vontade toda, é outro. A la Richard Rios é muito toquinho fresco e pouca verticalidade. Espero que Estevão melhore. Torço para isso. Torço pelo Palmeiras acima de tudo. Mais do que para Estevão. Torço para o Palmeiras. Mas Anhileri anulou, mas acabou com as investidas do Estevão. Então, gostei. Foi dois casos que eu elenquei. André Carrillo e Fabrício Anhileri na marcação. E, por sua vez, foi escolhido até o melhor do jogo, craque do jogo,
Yuri Alberto, craque do jogo, ele fez o gol. Craque é um pouco forte essa palavra para Yuri Alberto, craque, mas foi matador. E está sendo contra o Palmeiras, o que é mais importante. E para o Corinthians isso conta muito. E o que vai poder já ir para a parte final do vídeo, né? Falando do... É óbvio que ia ter gol de Yuri Alberto. É uma coisa que... Quando eu vi aquela jogada... os erros acontecendo. Começando com o Estevão perdendo bola. Aí começa a bola travada. E tem meio que Mike querendo pegar a bola e não vai com vontade. Aí vem o senhor raça. Só que não. Richard Rios vai com um pezinho mole, perde a bola. E isso o Yuri Alberto vai carregando a bola. E isso, Mikael, né? Ouvia dizer Mikael, o Rudiger do Palestra Itália, né? Que pecado, né? voltando, ele mata o cara fora da área e voltando. E dando corpo ao Yuri Alberto. Tudo que ele queria. Se o Yuri Alberto, ele até confidenciou, no caso, após a partida, que na entrevista que ele ganhou o troféuzinho de craque da partida, que ele estava tentando não ir para o embate corpo a corpo com os zagueiros do Palmeiras, porque estava com o ombro machucado. Imagina se ele tivesse 100%, ia fazer 2 ou 3, né? Mas tamanha a benevolência da zaga palmeirense. Foi tão permissível que o gol corintiano que foi, e o Mikael, negão daquele tamanho, não foi pro embate, foi pro pau, não, ficou voltando. E o Alberto trouxe pro meio e chutou no canto. E o Everton, bracinho de jacaré. Sim, já elogiei demais o Everton, mas criticando tem que criticar. E essas críticas estão se tornando cada vez mais comum um clássico contra o Corinthians. No derby, certezas que teremos. O Everton vai falhar, Richard Rios vai pipocar para atacantes corintianos e o Yuri Alberto vai fazer gol. Espero e quero muito que no jogo da volta em Itaquera, após a data FIFA, o Palmeiras entre com intensidade, da qual não teve e não está tendo, mas que tenha. Estevão, chame o protagonismo, vai lá e dá a bola em mim que eu vou resolver. Pode ser a última oportunidade com a camisa do Palmeiras de Estevão fechar o seu ciclo com o título, né? Seria tão bom, por mais que ele vai ter outro campeonato, até o Super Mundial, mas ele podia levantar essa taça e vale a pena. Então, Estevão, ainda há tempo de poder ganhar essa taça. Então, como já salientei durante o vídeo, não está nada perdido. O Palmeiras sabe disso, o corintiano sabe disso. O placar foi maravilhoso pro Corinthians, em vista que tinha medo até de perder e de quanto poderia perder pro Palmeiras. Não perdeu, nem empatou, ganhou e da forma que ganhou. Então, reitero, parabéns pro Corinthians pela forma que geriu a partida, né? Soube suportar uma falsa pressão do Palmeiras, soube ser efetivo, coisa que o Palmeiras não foi efetivo, não foi intenso e foi o que o Palmeiras pode ser, de tantos não foi, o que o Palmeiras foi incompetente. Que Itaquera não seja. E torço para um Palmeiras campeão. Agora, mais uma vez reforçando aquele pedido, você que não deixou seu like no final do vídeo, você que deixa agora, deixa o seu like, vai nos ajudar bastante. Se inscreva no canal caso não for inscrito, né? É sempre bom se dá aquela conferidinha lá, se você foi inscrito ou não. Muitas vezes o YouTube tira a sua inscrição, mas é bom você sempre ver e já compartilha nos grupos entre amigos e afins para poder fortalecer cada vez mais. Então vai espalhando a nossa ideia para poder fazer crescer cada vez mais o canal Lealdade em Padrão. Então é isso. Um pouco triste, jururu, né? Com essa performance ou não performance do Palmeiras. Péssimo, muito péssimo. Não gostei, mas tenho esperança que pode e que podemos ter dias melhores. Cabe ao Palmeiras, cabe aos jogadores do Palmeiras, à comissão técnica do Palmeiras para fazer algo melhor. Acredito no Palmeiras, faça Palmeiras, seja Palmeiras.